informativa que junta aqui dois parceiros muito relevantes do Turismo de Portugal, a ADN e o Fundo Ambiental, aqui com o objetivo de partilhar com as empresas turísticas, fundamentalmente empreendimentos turísticos e alojamento local, informação relacionada com eficiência hídrica e energética nos empreendimentos turísticos, juntando aquilo que é uma ferramenta muito relevante que a ADN tem para partilhar convosco, o Aqua Mais Hotéis, e também uma oportunidade de apoio financeiro que o Fundo Ambiental também partilhará convosco. Temos para abrir esta sessão o Presidente do Turismo de Portugal, o Dr. Luís Araújo, e também o Presidente da ADER, o Dr. Nelson Lage, a quem agradecemos. Estava a tentar, já consegui assistir este webinar. Agradeço que desliguem os vossos microfones, eu vou tentar fazê-lo aqui no backstage. Luís Araújo, passo-lhe a palavra para as boas-vindas. Sim. Muito bem. Muito obrigado. Vou tentar... Já consegui. Vou tentar lutar contra as outras pessoas que estão a falar também, mas pronto, mas se quiserem eu deixo. Vamos lá, boa tarde a todas e a todos, é muito bom estar aqui, obrigado Teresa pela introdução. E dizer muito brevemente, desde 2017 que a sustentabilidade tem estado no centro da estratégia do turismo em Portugal. Vivemos momentos desafiantes em 2020 e 2021. 2022 o cenário é cada vez melhor e aproveito para vos dizer, enfim, aqueles que ainda não viram, o Banco de Portugal já reconhece, ou pelo menos já avança, que 2022 retomamos os números de 2019, portanto vamos estar ligeiramente acima de 2019, algo que nós só prevíamos para 2023. Portanto, estamos no bom caminho, mas ainda há um trabalho grande para fazer, principalmente nesta componente da sustentabilidade e da proteção. Luís, tem o microfone desligado? Tenho. Peço desculpa. Mas agora já está. Já. Pronto. O Turismo de Portugal quer continuar a apoiar as empresas nesta área, principalmente ao nível da sua capacitação, mas também ao nível de linhas de financiamento para ajudar as empresas, principalmente nesta fase tão importante, não só para a mudança de comportamentos, mas também para o investimento na sustentabilidade. A Teresa já falou desta ferramenta do Aqua Mais Hotéis. É uma ferramenta única para a certificação hídrica e que foi desenvolvida pela ADN, a quem eu agradeço e cumprimento, na pessoa do Nelson. Mas vamos também falar sobre uma linha que foi aberta para edifícios de serviços, onde se incluem, obviamente, os empreendimentos turísticos e o alojamento local, pelo Fundo Ambiental, o que também é uma enorme oportunidade. Este, obviamente, é mais uma sessão, e eu acredito que este, mais do que ser o caminho, é um enorme objetivo de todos se queremos posicionar Portugal enquanto destino turístico sustentável a nível internacional. Gostava de agradecer por isso à ADN e a todos os parceiros, ao Aqua Mais e obviamente ao Fundo Ambiental, por esta colaboração e esta participação, e dizer às empresas que, obviamente, agradecer-lhes o interesse, mas principalmente esta capacidade que têm tido e que continuam a demonstrar de contribuirmos para um planeta melhor. Por isso, muito obrigado, tenho a certeza que vai ser uma muito positiva sessão, mas principalmente com pontos muito úteis para qualquer atividade e qualquer das nossas empresas. Por isso, muito obrigado. Obrigado, Teresa. Muito obrigado, Luís Araújo, e passo a palavra ao Nelson Lage, o Presidente da ADN, também para as boas-vindas. Ligar o som. Já está ligado. Como tinham desligado, fiquei à espera que ligassem, mas não há nenhum problema. Boa tarde a todos. É realmente um prazer
pronto, poder presidir, poder estar aqui a abrir esta sessão. Uma ação que é organizada, como já foi dito, organizada pelo Turismo Portugal, em parceria connosco, com a ADEN e com o Fundamental, e que surge no âmbito daquilo que foi o protocolo e de uma estreita colaboração entre a ADEN e o Turismo Portugal, assinado o ano passado, no final do ano, no nosso evento de 20 anos. O meu agradecimento, obviamente, ao Presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, à Teresa também, que está aqui a fazer as honras da casa, e também à representante do Fundamental, a Cristina Pires, para além de, obviamente, toda a equipa da ADEN que trabalha diariamente nestes temas tão importantes como é o caso da eficiência hídrica. Todos estes aspectos têm, na realidade, têm sido muito bem elencados pelo Turismo de Portugal, temas esses que têm revelado uma dinâmica e uma iniciativa muito, muito interessante nestas áreas que louvamos e que está bem patente naquilo que é a estratégia Turismo 2027, quer também no plano de turismo sustentável de 2020-2023. E nunca a sustentabilidade e a competitividade hídrica e energética estiveram tanto mãos dadas para as atividades económicas do nosso país. É verdade que a ocorrência de secas e de cheias é um problema crescente no nosso país e também na Europa. De facto, em 2022 e com o verão ainda por chegar, estamos já a viver o ano mais seco desde que há registros meteorológicos em Portugal. Por isso, soluções aqui para uma melhor e mais eficiente utilização da água são não só importantes do ponto de vista daquilo que é a afirmação sustentável e também daquilo que é a diferenciação no setor, mas também uma necessidade, um imperativo para o seu funcionamento. Além disso, quando utilizamos água, realmente utilizamos energia, e neste setor esta relação é mesmo muito, muito forte. Este é o ano onde a transição energética se tornou ainda mais urgente, agravada, como todos sabemos, pela guerra, que veio acelerar a necessidade que já tínhamos de termos realmente independência e redução de custos com a energia, e a melhor forma de reduzirmos aqui os custos com a energia e com a água é a eficiência, e não é só a eficiência energética, mas também a eficiência hídrica. E é a descentralização na produção destes recursos, não só de energia, mas também de água, através da sua reutilização. Por isso, e esse é aqui o grande mote da ação de hoje, onde queremos realmente ajudar o setor a ser mais eficiente, também do ponto de vista hídrico, e por essa via reforçarmos toda a eficiência energética. Foi com esse objetivo que a ADEN lançou a Aqua Mais Hotéis, que permite, não querendo aqui entrar em detalhes, para ele será explicado depois, mas é um sistema que permite aqui avaliar, classificar e melhorar a eficiência hídrica dos edifícios deste setor, valorizando também aqui as soluções mais eficientes, identificando oportunidades que são oportunidades de melhoria, orientando e promovendo as melhores práticas no uso da água e no nexus água-energia. O Turismo Portugal está bem presente desde a primeira hora no desenvolvimento desta ferramenta para os empreendimentos turísticos e alojamento local, constituindo aqui o Aqua Mais Hotéis um referencial para a eficiência hídrica deste importante setor. Um dos objetivos da Estratégia de Turismo 2027 é impulsionar uma gestão racional do recurso de água no setor, tendo como meta que mais de 90% das empresas turísticas promovam uma utilização eficiente da água nas suas operações. Nesse sentido, o Plano de Turismo Mais Sustentável 2023 identifica o Aqua Mais como um referente nacional de eficiência hídrica. O Aqua Mais será por isso, por estes e por todos os motivos, será apresentado em detalhe nesta sessão, que será realizada também pela Filipa Newton e pela Patrícia Malta Dias da ADEN, esta apresentação irá permitir esclarecer aqui qualquer questão do setor sobre este potencial tão importante. Também o fundamental, no aviso para a eficiência energética dos edifícios de serviços, no qual se incluem edifícios do setor turismo, contempla a implementação de medidas de eficiência hídrica e também a utilização do Aqua Mais. É por isso muito positivo podemos contar nesta sessão com a participação e apresentação deste aviso por parte do Fundamental, bem como também que a oportunidade para perguntas e respostas a todos estarão presentes. Teremos aqui então Cristina Pires do Fundamental e Paulo Ibor também da ADEN, poderá também ajudar aqui a esclarecer alguma dúvida. Estou realmente certo que será uma apresentação muito interessante. Estou certo que irão suscitar certamente dúvidas também elas muito interessantes e que teremos resposta para todos e que iremos aqui contribuir para que este próprio aviso tenha realmente muito sucesso. O setor precisa, temos aqui grandes oportunidades com o PRR, vamos aproveitá-las, porque realmente é uma oportunidade única que não se voltará a repetir. Por isso, muito obrigado a todos e pronto, passo agora a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado aos dois presidentes do Turismo Portugal e da ADEN por estas
palavras também de estímulo e de interesse destas instituições em continuarem a trabalhar. Vamos então ao que interessa. Temos 88 participantes nessa sessão, o que revela bem o interesse. Agradecemos também às associações empresariais que fizeram a divulgação do evento e passamos então à nossa agenda. Vamos começar por explicar o Aqua Mais Hotéis, este instrumento de auditoria e classificação de empreendimentos turísticos. Passamos depois para a apresentação deste aviso do Fundo Ambiental e queria dar-vos notas que as questões que queiram colocar, agradecíamos que as registassem aqui no chat, para depois, no momento das perguntas e respostas, aqui com a ajuda dos colegas da ADN e do Fundo Ambiental, podermos dar os necessários esclarecimentos e, portanto, termos uma sessão mais participada e esclarecedora possível. Esta sessão também está a ser gravada e, portanto, também ficará disponível nos sites institucionais para quem quiser voltar a ouvir ou quem necessitar de ouvir por não estar aqui presente. Então, assim sendo, passo a palavra à Filipa Newton e à Patrícia Malta Dias, da ADN, que irão explicar com, enfim, mais detalhe este instrumento de auditoria que está disponível para os empreendimentos turísticos e o alojamento local. Obrigada, Teresa. Olá a todos, muito boa tarde e é um gosto estarmos nesta sessão e podermos partilhar convosco o que é o Aqua Mais Hotéis, para que serve e esclarecermos qualquer dúvida que surja. Essencialmente, ter todos estes empreendimentos turísticos a bordo deste sistema. Eu vou começar a apresentação, uma apresentação PowerPoint, que é partilhada depois com a Patrícia Malta Dias. E perguntava só, Teresa, se me puder confirmar quando estiver... Está quase a chegar, ele ainda não chegou. A ver, se faz favor. Ok, já está. Ok, já estão a ver? Sim. Estão melhor que eu, que não estou. Já estou também. Ok. Então, o Aqua Mais é um instrumento de auditoria e de classificação de empreendimentos turísticos e alojamento local e vamos explicar como é que funcionam estas auditorias e como é que funciona a classificação. Antes de mais, o que é a ADN e como é que a ADN está ligada a este tema da eficiência hídrica, até porque a ADN é a Agência para a Energia, a ADN é a Agência Nacional para a Energia. Há muitos anos que trabalhamos o tema da eficiência energética do lado dos utilizadores e desde há uns anos para cá as áreas temáticas da ADN foram alargadas e, além da eficiência energética e das energias renováveis, abrangem outras áreas, como a economia circular, a mobilidade e a eficiência hídrica. E, nesse contexto, focamos a eficiência hídrica nesta lógica da utilização eficiente da água nas diferentes infraestruturas, incluindo, naturalmente, edifícios e, portanto, agora os edifícios de hotéis, do setor hoteleiro. Muito brevíssimo enquadramento, isto é uma realidade que já estão bem cientes e que António Guterres até que diz, a frase não é nossa, de que hoje em dia 40% da população mundial já é afetada pela escassez de água, mas esta é uma tendência não só crescente, mas que também afeta o nosso continente europeu, esperando-se até 2030 que 45% das bacias hidrográficas estejam em situação de stress hídrico e de escassez de água. E essa é uma realidade em Portugal, como referiu o Luís Araújo e o Nelson Laje, estamos já a viver o período de maior seca, o ano de maior seca e ainda nem ao verão chegamos. E por isso é tão importante reduzirmos o desperdício e, quando usamos água, assegurar que a estamos a utilizar da forma mais eficiente possível. E claro que ao usarmos água, isso também se reflete na utilização de energia, então no setor hoteleiro, já vamos ver isso em maior detalhe, uma grande parte da água que é utilizada é aquecida e, portanto, quando usamos água, gastamos também muita energia e estamos a emitir emissões de CO2. A par disso, estamos a aumentar uma fatura que podia ser reduzida se nós formos mais eficientes no uso deste recurso. E isso hoje em dia já é possível, já existem as medidas, as tecnologias que permitem uma utilização mais eficiente da água. O que é que estava a faltar? E identificámos isto num processo com stakeholders. Estava a faltar um referencial, no fundo uma bitola, um standard que ajudasse a perceber onde é que
os edifícios de diferentes tipologias, incluindo os hotéis, estão neste momento, que medidas de melhoria podem implementar e onde é que podem chegar implementando essas medidas de melhoria. Já tínhamos esse referencial para a eficiência energética, como é o caso da certificação energética, faltava este instrumento para a eficiência hídrica e foi por isso que a ADN lançou o Aqua+, mas não lançou sozinha, lançou com um conjunto de stakeholders do setor dos edifícios e, no caso em particular do setor hoteleiro, numa parceria com o Turismo de Portugal. E no caso do setor residencial, onde o Aqua+ já foi lançado no final, mesmo no final de 2020, e portanto começou a ser, ou melhor, começou a ser implementado em 2020, já permitimos poupar mais de 5 milhões de litros de água, só no setor residencial. Isto é o suficiente para encher mais de 2 piscinas olímpicas do Jamor, só para termos aqui uma noção de dimensão, mas claro que isto é no setor residencial. Por isso, e também pelos objetivos que o Aqua+ tem, entretanto, de alargamento, ganhou o Prémio Nacional dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial e foi distinguido a nível nacional e foi à final europeia, isto em 2021. Mas quando olhamos para o setor residencial, aquela foi a poupança já atingida em poucos anos de vida do Aqua+, quando olhamos para os hotéis, o potencial de poupança é muito maior. De facto, olhando para um imóvel e olhando para um empreendimento turístico, a escala de poupança é completamente distinta, o que faz sentido, porque os hotéis têm muitos utilizadores e, portanto, uma utilização intensiva de água por ano. E estes são dados que a Patrícia depois também já vai referir mais à frente, resultaram de pilotos que desenvolvemos. Se nós extrapolarmos este potencial de poupança individual por empreendimento turístico, que é na ordem dos 1,2 milhões de litros de água por ano que podem ser poupados, nós estamos a falar de uma poupança de água total, isto para 12 pilotos, e olhando só para os usos interiores, de 15% de água consumida por hotel. E estes dados são só para os usos interiores. Portanto, quando acrescentamos aqui os usos exteriores, este número ainda aumenta e o que nós estimamos é que pelo menos 20% de poupança seja conseguido atingir com o Aqua+, mas andará sempre na ordem dos 25% a 30%, lá está, considerando também os usos exteriores. Se nós aplicarmos o Aqua+, ou esta metodologia, no fundo, este objetivo de eficiência hídrica, a todos os empreendimentos turísticos em Portugal, estamos a falar de uma poupança potencial de 4 mil milhões de litros de água por ano, que é correspondente ou o suficiente para dar de beber a 65% da população portuguesa durante um ano, se nós considerarmos que cada pessoa deve beber por dia cerca de 1,5 litro de água no mínimo. Portanto, é uma escala de poupança, uma escala neste momento de desperdício muito significativa e que faz sentido atuarmos para atacarmos e reduzirmos este desperdício, tirarmos partido desta poupança. Como 60% desta água, já referi, é aquecida, se pouparmos esta quantidade de água, vamos também poupar muita energia, o equivalente a alimentarmos com energia 5 mil famílias portuguesas por ano e conseguimos evitar a emissão de 3 mil toneladas de CO2 por ano também. E por isso, devido a esta grande escala de impacto, quando passamos do Aqua+ residencial para uma abrangência hoteleira, que então entendemos lançar o Aqua+ hotéis, lá está, num processo participado com diferentes entidades, incluindo o Turismo de Portugal, mas também várias entidades do setor, e que estamos agora ao longo deste ano a desenvolver para os restantes edifícios da tipologia de comércio e serviços. Por este motivo também, o Aqua+ vem elencado como um dos objetivos de desenvolvimento no âmbito do Plano de Turismo Mais Sustentável 2023, que prevê mesmo o desenvolvimento e depois a implementação do Aqua+ hotéis a nível nacional, e também no Plano Regional de Eficiência Hídrica da região do Algarve, que também prevê a inclusão do Aqua+ hotéis ao nível dos requisitos em regulamentos municipais e também mecanismos de incentivo, precisamente no fundo, pela ajuda que vem trazer ao setor para que o setor possa ser mais eficiente no uso da água, ou seja, reduzir o uso da água para os mesmos fins, e essa é a designação de eficiência, não é poupar água, é assim usar a água para os mesmos fins, mas de uma forma muito mais eficiente, permitindo poupar entre 15%
a 30%, pelo menos, na água que hoje gastam e pagam, e com isso também na energia a ela associada. E agora passava a palavra à Patrícia Malta Dias, que vai apresentar então como é que funciona o Aqua Mais Hotéis para permitir a cada um de vós tirar partido deste potencial de poupança. Obrigada. Penso que já estarão a ver os slides. Então, agora, relativamente à ferramenta em si, ao Aqua Mais Hotéis, portanto, o Aqua Mais Hotéis é o referencial de avaliação e classificação de empreendimentos turísticos e alojamento local, já vamos ver as tipologias, e que tem como base a avaliação das infraestruturas, dos dispositivos e dos equipamentos de uso da água. Portanto, pretende avaliar todos os usos da água na instalação, no empreendimento. Valoriza as soluções mais eficientes e identifica oportunidades de melhoria e, naturalmente, que promove as melhores práticas, orientando o mercado no sentido de as usar. É um sistema simples, ágil e voluntário, portanto, o Aqua Mais Hotéis é voluntário, que, como resultado final, tem uma classe, portanto, chegamos a uma classe hídrica numa escala de F a mais, que todos nós, enquanto consumidores, tão bem conhecemos. Avalia de forma expedita todas as tipologias e todas as fases da vida dos edifícios, portanto, estamos a falar de edifícios em projeto, em uso, e também grandes reabilitações, e a auditoria é realizada por técnicos formados e qualificados para o efeito pela ADEN. Portanto, pretende valorizar os empreendimentos na sua gestão e utilização diária do recurso água. Em termos de destinatários do Aqua Mais Hotéis, portanto, estamos aqui a falar de empreendimentos turísticos, em que se incluem todas estas tipologias, portanto, hotéis, apart-hotéis, pousadas, aldeamentos turísticos e apartamentos turísticos, casas de campo, agroturismo e hotel rural. Portanto, isto é a classificação do turismo de Portugal. Está aqui apenas excluído os parques de campismo e adequa-se também ao alojamento local. Em termos de áreas onde podemos melhorar portanto, temos uma transição efetiva efetiva e hídrica, para melhorarmos a eficiência hídrica dos empreendimentos. Podemos atuar ao nível da substituição de dispositivos, também introduzir origens alternativas de água, e aqui estamos a falar nomeadamente de pluviais e cinzentas. Poderemos também monitorizar, é muito importante monitorizar, só conseguimos gerir o que soubermos, ou que se soubermos onde gastamos e quando gastamos e depois procurar o porquê. Também ao nível dos sistemas de AQS, sistemas de gestão para os consumos de água, os equipamentos muito importantes também, os eletrodomésticos, portanto, as grandes máquinas existentes nas cozinhas e lavanderias para a lavagem da louça e roupa, as piscinas, também um dos setores abordados. Também abordamos, também são avaliados portanto, os projetos de sensibilização que os empreendimentos tenham nas suas instalações, porque achamos que é muito importante sensibilizar quer clientes, quer colaboradores internos, e naturalmente a base de a identificação de todas estas medidas serão as auditorias de eficiência hídrica. A metodologia do Aqua Mais Hotéis, naturalmente, teve como base a metodologia do Aqua Mais Residencial e, desde a primeira hora que contámos com a parceria com o Turismo de Portugal, com a APA também, um parceiro que desde o início do desenvolvimento do Aqua Mais, e também com o NEST, do Turismo. E após uma primeira fase de desenvolvimento desta metodologia, as entidades aqui identificadas, nomeadamente o ITECONS, o ISQ, a Universidade do Algarve e Filotipo, fizeram aqui a sua calibração. Portanto, fizeram uma análise crítica da metodologia e fizeram pilotos de calibração de norte a sul do país, que permitiram efetivamente chegar a uma metodologia o mais calibrada possível face à diversidade de empreendimentos existentes. Em termos de metodologia, portanto, esta metodologia abrange 10 áreas de avaliação. Quando falamos aqui das áreas de avaliação, estamos a falar, portanto, das fontes e redes de água, os usos exteriores, as piscinas, spas e ginásios, as unidades de alojamento, as casas de banho comuns, a cozinha e restauração,
a lavandaria e espaços comerciais, o golfe, o sistema de produção de água quente e ações para a eficiência hídrica. Estas 10 áreas, portanto, desdobram-se em 28 temas, que aqui estão explícitos, e depois estes temas desdobram-se em 104 parâmetros de avaliação. Portanto, com esta metodologia em cascata, chegamos a todos os usos da água no empreendimento ou alojamento local, nomeadamente as fontes e redes, portanto, já referi, nos usos exteriores, portanto, também nos debruçamos sobre a rega e as infraestruturas verdes e azuis, e aqui estamos a falar de lagos e outro tipo de infraestruturas. No caso das piscinas, spas e ginásios, exatamente, são as piscinas aquecidas e não aquecidas, jacuzzis e banheiras de hidromassagem e chuveiros de balneários. Nas unidades de alojamento, e aqui quando falamos em unidades de alojamento, com tipologias tão diferentes, tanto podemos estar a falar de um quarto simples como de um apartamento ou uma moradia, portanto com todos os serviços, ou seja, também considerando aqui não só as casas de banho, mas eventualmente cozinhas que possam existir e, portanto, todos os usos de água eventualmente existentes. As casas de banho comuns, aqui também as casas de banho comuns, pronto, são casas de banho que todos os empreendimentos têm. Cozinha e restauração, e aqui, pronto, mais uma vez, tanto aqui esta cozinha e restauração, portanto, é fora das unidades de alojamento, estamos aqui a pensar nas cozinhas e eventuais restaurantes que existam nos empreendimentos. Aqui outra área da avaliação, a lavandaria e espaços comerciais. Mais uma vez também, muitas unidades têm lavandarias e, portanto, com máquinas industriais e outras. E aqui também um tema da lavagem de viaturas. Um campo, uma área de avaliação destinada ao golfe, portanto, o golfe também poderá estar compreendido aqui no Aquamais, em que olhamos para métodos de irrigação, para as fontes de água e para o coberto vegetal. O sistema de produção de água quente, olhamos para o sistema de produção e para a redistribuição. E depois, por último, as ações para a eficiência hídrica, debruçamos aqui sobre campanhas de sensibilização e a participação em projetos e outras medidas de impacto no uso eficiente da água. Todas estas áreas abrangem, a nosso ver, todos os usos da água possíveis no empreendimento. Naturalmente que a matriz de avaliação se adequa ao tipo de empreendimento, portanto, se adequa tanto a um alojamento local de poucas unidades de alojamento, como a um mega empreendimento com todos os serviços associados e, portanto, há aqui naturalmente áreas que, ao não existirem no empreendimento em causa, o empreendimento não é prejudicado, pois a matriz está preparada para redistribuir a pontuação relativa, por exemplo, a uma piscina que não existir, ou o golfe, né, que serão assim os casos mais claros, mas outros, portanto, a matriz está perfeitamente calibrada nesse sentido. O resultado final é a classificação Aquamais, naturalmente que é um papel digital naturalmente, que identifica o empreendimento, a classe hídrica alcançada global e também por todas as áreas avaliadas, a identificação também em termos de desempenho. E desdobrando ainda um pouco mais no reverso terá uma informação mais detalhada. Na última página estão identificadas as medidas de melhoria. As medidas de melhoria aqui temos sempre 2 tipos de medidas de melhoria, que são as quick win, de mais fácil implementação e menor período de retorno das restantes, e na classificação é indicado se estas medidas permitem poupar água e energia, ou apenas água, ou apenas energia. E também a classe hídrica alcançável após a implementação destas medidas. O sistema tem uma componente muito grande, naturalmente, de comunicação, é uma oportunidade de comunicar uma classe de eficiência hídrica e que permite também, naturalmente, valorizar o empreendimento junto de clientes, junto de colaboradores, mas também é uma bitola de comparação entre unidades e que é bastante importante ter esta faceta de comunicação. Em termos de funcionamento do sistema e dada a importância do recurso água na gestão do dia a dia do setor hoteleiro,
O Aquamais tem aqui um ciclo de renovação trianual, mas tem uma necessidade de acompanhamento anual da implementação de medidas de melhoria que são vertidas para um plano de ação. Ou seja, após uma auditoria de concessão, em que é emitida a classificação de eficiência hídrica, com a classe hídrica do empreendimento alcançada e com a identificação de medidas de melhoria, após este passo, ano zero, será acordado um plano de ação, naturalmente com sugestões das medidas de melhoria por parte do auditor, mas que será acordado com o proprietário gestor do empreendimento e anualmente é acompanhada a implementação deste plano de ação. Ao fim do no terceiro ano, assim é necessário fazer uma renovação da classificação à Aquamais. De um ponto de vista aqui mais fino, do ponto de vista do técnico, portanto, no ano zero teremos aqui a auditoria Aquamais Hotéis realizada por um auditor externo à instalação, ou poderá eventualmente ser um auditor interno se for uma auditoria de qualificação acompanhada pela ADEN. No ano 1 e 2, portanto, serão os acompanhamentos intermédios que poderão ser levados a cabo por gestores de Aquamais Hotéis internos, portanto, gestores qualificados que tenham o curso de formação, que sejam qualificados e reconhecidos para tal pela ADEN. No terceiro ano, aí então carece de uma auditoria externa feita por auditor externo ao empreendimento. A emissão da classificação Aquamais Hotéis é anual, tem uma validade anual que é renovada mediante os acompanhamentos anuais e, naturalmente, na renovação trianual. Em termos de técnicos qualificados, neste momento no site Aquamais podem encontrar os técnicos Aquamais Hotéis qualificados para realizar as auditorias de eficiência hídrica e emitirem a classificação Aquamais Hotéis no mercado. Em termos de formação, portanto, a formação é dada pela Academia ADEN e em breve estarão disponíveis novas datas para esta formação. A fase de pilotos abrangeu aqui, desculpem, saltou aqui um slide. A fase de pilotos abrangeu cerca de 25 pilotos de norte a sul do país, como referi, e incluiu algumas instalações, digo eu, estão aqui identificadas, não todas, e nestes pilotos estiveram também incluídos 4 hotéis de aplicação do Turismo de Portugal. Em termos de resultados destes pilotos, é bastante portanto, importante e positivo destes pilotos foi a identificação de medidas de melhoria, portanto, mais comuns, portanto, temos aqui elencadas o aproveitamento de águas pluviais e ou cinzentas ou de água para reutilização e de água proveniente de salinização, a instalação de sistemas de monitorização de consumos de água, a instalação de contador parcial para rega e para piscinas, a instalação de sistema inteligente de controle de rega, a substituição de dispositivos, e aqui estamos a falar da substituição de torneiras, de autocolismos e duches, e a implementação de ações para a eficiência hídrica, que são as tais ações que contribuem para a sensibilização quer de colaboradores internos, quer de clientes, para a importância da eficiência hídrica. Em termos de diagnóstico, e estamos apenas a olhar para os usos nas unidades de alojamento, portanto, os usos interiores dos pilotos, o que é que verificamos? Verificamos que a situação atual, cerca de 80% dos pilotos estavam com uma classe hídrica D ou C. Após a implementação das medidas Quick Win, 70% conseguem passar para a classe B. E se incluírem todas as medidas elencadas aí, 36% conseguem passar para uma classe hídrica A. Em termos de investimento médio nas medidas de melhoria identificadas, estamos a falar de 9.000 euros por empreendimento, que se refletem numa poupança de água de 1.400 metros cúbicos por ano, traduzidos numa poupança na fatura de 2.500 euros por ano.
Em termos de período de retorno de investimento, são 4 anos de retorno e com uma possibilidade de redução de consumos específicos de 15%. 15% é muita água para poupar, efetivamente a meta proposta de redução de consumos específicos será de 3% ao ano e, portanto, são estes 3% ao ano que seriam vertidos para um plano de ação da eficiência hídrica que será acompanhado, não é? Anualmente a implementação para ver se conseguiriam chegar a esta meta de redução. Em termos de Patrícia, sim. só uma nota. Nos usos interiores, não é? Ou seja, sempre Sim. na ótica dos usos interiores, Dos aí anteriores. cresce os usos exteriores. Os pilotos é que incidiram em termos de contabilizações nos usos interiores. Exatamente. Em termos de custos de emissão, portanto, temos aqui uma escala, não é, de custo de acordo com o número de unidades de alojamento, um pouco à semelhança do que é feito com outro tipo de classificações, e temos, portanto, um custo superior na concessão, que é a auditoria de concessão, que é a primeira auditoria, e depois um custo de renovação anual. Estes valores são apenas de emissão da classificação, Aqua Mais Hotéis, e não incluem as auditorias necessárias na concessão e renovação de 3 em 3 anos, que terão que ser contratadas a técnicos Aqua Mais Hotéis. Em termos aqui de início ou da personalização do Aqua Mais Hotéis, temos aqui um desafio para vos fazer, perguntar-vos na audiência, naturalmente dirigindo-nos aqui especificamente para empreendimentos turísticos e alojamento local que estejam presentes, se querem ser um pioneiro Aqua Mais Hotéis, e se sim, pronto, temos aqui uma vantagem para estes pioneiros que advém do facto de, efetivamente, neste momento já temos alguns técnicos Aqua Mais Hotéis identificados no portal Aqua Mais, que poderão todos consultar, mas temos também já em carteira muitos gestores Aqua Mais Hotéis aqui que estão ansiosos por fazer a sua primeira auditoria Aqua Mais Hotéis acompanhados pela ADN e, portanto, o que vos estamos a propor é que demonstrem o vosso interesse em aceitar este desafio, em embarcar nesta aventura que é o Aqua Mais Hotéis, fazendo a auditoria e emissão da classificação até ao dia 30 de setembro. E neste caso terão aqui um desconto de 50% sobre a primeira emissão. Portanto, se me permitem voltar aqui atrás, portanto, estamos a falar de 50% sobre ali o custo de concessão. Para aceitarem este desafio, ou para demonstrarem interesse neste desafio, portanto, pedíamos-vos que acedessem ao Forms. Eu iria pedir, se calhar, a Filipa, se pudesse pôr no chat, para que possam sinalizar o vosso interesse. E o que é que nós vos propomos? É fazer aqui a ponte indicando-vos, como está explícito no formulário que vão preencher, indicando-vos 3 técnicos Aqua Mais Hotéis que estarão em condições de fazer a auditoria de concessão acompanhada pela ADN. Se não, têm também os técnicos Aqua Mais Hotéis que atuam na vossa região e identificados no portal Aqua Mais. Portanto, gostaríamos de vos termos a bordo e estamos disponíveis para todas as questões que tiverem sobre esta questão. Avançando, e fazendo aqui a ponte com a próxima apresentação, efetivamente temos um aviso no ar, um aviso para os edifícios de serviços que está a aceitar candidaturas e que incluem tipologias de intervenção de eficiência hídrica e inclui intervenções tais como a substituição de dispositivos de uso da água, como a instalação de aproveitamento de águas pluviais cinzentas e reutilização, implementação de soluções que visem a monitorização e controlo inteligente de consumo da água e que apresentam como despesa elegível também as auditorias de eficiência hídrica e, caso possível, a emissão da classificação Aqua Mais Hotéis, porque é a classificação Aqua Mais que temos disponível para edifícios de serviços à data.
como a Filipa apresentou há pouco, portanto, o comércio e serviços estamos a trabalhar, mas ainda não está operacionalizado. E termina-se aqui esta minha apresentação e passava então a palavra. Muito obrigada. Qualquer questão, estamos disponíveis depois nas perguntas e respostas. Muito obrigado, Filipa e Patrícia, pela exposição. Ficou bem patente o papel tão relevante que a componente do setor do turismo pode ter neste trabalho de eficiência hídrica, num recurso tão precioso que temos como a água, e também, enfim, o detalhe desta certificação e, enfim, este bónus que os presentes nesta sessão podem ter relativamente a uma possível adesão à certificação. Passamos à segunda parte e queria agradecer a presença da Cristina Pires, do Fundo Ambiental, que vai apresentar este aviso específico que enquadra também os empreendimentos turísticos, e que terá aqui depois também o apoio do Paulo Libório, da ADN, para o esclarecimento de questões. Só dar nota que já existem 2 questões, ou talvez mais 3, aqui no chat, e pedi às colegas da ADN para poderem ir vendo, para podermos depois dinamizar as perguntas e respostas. Cristina, muito obrigada pela presença e passo-lhe a palavra. Muito boa tarde a todos. Eu vou aqui apresentar de uma forma sucinta o aviso. Vou também aqui já passar aqui a apresentação. Como já foi dito, está aqui comigo o Paulo Libório, da ADN, que é o elemento focal para todas as questões técnicas relativamente aqui à eficiência energética, e que irá responder aqui às vossas questões, a todas as questões técnicas que forem colocadas. Também está aqui connosco a Margarida Ramalho e a Marta Pereira, que fazem parte da equipa do Fundo Ambiental, que respondem aqui às questões dos beneficiários. Por isso, se houver aqui mais alguma questão, nós iremos poder tentar responder a todas as questões. Como sabem, o Fundo Ambiental é o beneficiário intermédio do PRR, que tem a seu cargo a execução da componente C13 dedicada à eficiência energética. No que diz respeito a este aviso, enquadra-se no investimento C1303, eficiência energética e edifícios de serviços. Este aviso tem como objetivo financiar medidas que fomentem a eficiência energética e de outros recursos que reforcem a produção de energia de fontes renováveis em regime de autoconsumo. Pretende-se que com estas medidas se reduza pelo menos 30% da energia primária nos edifícios intervencionados, sendo este um limiar mínimo a assegurar pelos edifícios de comércios e serviços. Por outro lado, também tem como objetivo a redução de 20% do consumo de água de abastecimento nestes edifícios. Pretende-se ainda também contribuir para as metas definidas no Plano Nacional de Energia e Clima 2021-2030. Quem são os beneficiários deste aviso? Portanto, serão todas as pessoas singulares e coletivas que exerçam atividade comercial no edifício, em edifícios de comércio e de setor privado, que estejam abrangidos pelo sistema de certificação energética. E é aqui que se enquadra, portanto, a área do turismo, não é? E para beneficiários de Portugal continental. As tipologias que são cofinanciadas estão bem descritas no aviso. Da tipologia 1A4 são cofinanciadas a 70%, e a tipologia 10, a tipologia 5 a 10%. Portanto, a tipologia 1, relativa aqui à envolvente opaca e envidraçada, como, por exemplo, substituição de vãos envidraçados, janelas e portas por mais eficientes, intervenções por incorporação de soluções de arquitetura bioclimática, como seja estufas, coberturas e fachadas verdes,
aplicação, substituição de isolamento térmico em coberturas, entre outras. Na intervenção 2, em sistemas técnicos, são ações que visem a otimização dos gases fluorados nos sistemas existentes de climatização e ou água quente sanitária, ou a sua substituição por refrigerantes com base natural e alternativos, instalação ou substituição de permutadores de calor para aproveitamento de temperatura da água de retorno nos pontos de utilização de água quente ou sistemas equivalentes, instalação ou substituição de sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado e águas quentes, pronto, entre outras que poderão ver na descrição do aviso. Na tipologia 3, também cofinanciada a 70%, como já foi referido, produção de energia com base em fontes de energia renováveis para autoconsumo. A tipologia 4, de eficiência hídrica, substituição de dispositivos de luz e água por outros mais eficientes, incluindo intervenções para a redução de perdas de água, instalação de sistemas de aproveitamento de águas pluviais e ou cinzentas e ou águas para reutilização, implementação de soluções que visem monitorização e controle inteligente de consumo de água. E depois a 5, que são as ações imateriais, a tal que é cofinanciada a 10%, refere-se a auditorias, a despesas relativas a auditorias energéticas e à emissão do certificado energético ex ante e ex post no âmbito da emissão do certificado energético. Há ações de consultoria, auditoria, eficiência energética e ou hídrica essenciais à execução das medidas. Este aviso está aberto até ao dia 29 de julho. Para acederem ao aviso deverão ir à página do Fundo Ambiental. Eu vou aqui mostrar a página do Fundo Ambiental, irem dentro aqui dos edifícios e serviços e podem consultar aqui o aviso. Portanto, esta é a última versão do aviso e devem também consultar aqui todas as FAQs, que é aqui um documento que tem já grande parte das dúvidas que têm vindo a ser colocadas e, portanto, já aqui abrange aqui um conjunto aqui de questões que poderão esclarecer. Também chamar a atenção que deverão sempre colocar as questões neste endereço eletrónico que está referido no aviso, edifício_serviços@fundambiental.pt. Que mais posso dizer? Posso dizer também que as candidaturas que forem aprovadas têm que ser executadas no prazo de 2 anos, têm que ter, portanto, a partir do momento do termo de aceitação, têm que ser iniciadas 180 dias após. Os instaladores ou fabricantes devem possuir alvará, certificado, declaração ou documento aplicável que os habilita à intervenção em causa e têm que estar inscritos para as plataformas existentes para as tipologias de projetos. As auditorias energéticas que suportam a emissão ou atualização dos certificados energéticos têm que ser posteriores a 1 de julho de 2021. A análise das candidaturas será feita por ordem de chegada, peço desculpa. E se for selecionada para financiamento, o beneficiário será notificado via plataforma de Fundo Ambiental. As despesas elegíveis são após 1 de fevereiro de 2021. A metodologia de pagamento poderá ser feita através de um adiantamento, um primeiro adiantamento de 30% no montante do apoio e terá que ser regularizado esse adiantamento 30 dias após esse adiantamento e posteriormente poderão enviar os outros pedidos de pagamento.
Para pagamento devem existir registros fotográficos que comprovem a implementação das intervenções, bem como o certificado energético válido. Estas são as questões que eu penso que são mais importantes. Peço desculpa, estou aqui a fazer aqui algo mal. Aqui. Pronto. As questões aqui mais importantes de referir e todas as questões técnicas aqui o Paulo Libório irá explicar. Obrigada. Muito bem, muito obrigado, Cristina, pela apresentação. Portanto, é um aviso que junta a dimensão da eficiência energética com a eficiência hídrica. Nós temos aqui várias questões que estão aqui a ser sistematizadas pelas colegas da ADN e também com o Paulo. Não sei, Filipa ou Patrícia, qual de vós é que vai aqui orientar a distribuição das perguntas que temos aqui sistematizadas, sem prejuízo de os presentes poderem continuar a colocar algumas questões. Boa tarde. Eu posso então aqui moderar então as questões. Se calhar ia começar aqui se calhar não vou seguir se calhar a ordem, mas vamos responder a todos. Isso prometemos, está bem? Estamos aqui só a tentar estruturar. Portanto, aqui começando aqui por uma pergunta que é se um empreendimento turístico novo pode ser elegível ao Aqua Mais Hotéis. Portanto, o Aqua Mais Hotéis pode avaliar e classificar na fase de projeto. Portanto, na fase de projeto, com todos os elementos de projeto, com as evidências que existem de projeto, é emitida uma pré-classificação à Aqua Mais Hotéis, que tem o mesmo custo de emissão, portanto, de pré-classificação ou classificação Aqua Mais Hotéis, e que carece de uma verificação da realidade construída. Ou seja, após a verificação da realidade construída, aí sim é emitida a classificação final. Aqua Mais Hotéis. Quanto a outra questão que estava aqui, desculpa, eu estou a moderar e a responder, não é? Não estou bem a moderar. Patrícia, esta questão que é da Filipa, não é? Da questão do empreendimento turístico novo, se calhar o fundamental também pode responder no que disse a respeito ao aviso, não é? Ou seja, no caso do Aqua Mais está esclarecido. Não sei se a questão também for em relação à candidatura ao aviso. Boa tarde a todos. Eu aproveito essa dica, Filipa, Exato, Paulo. para falar sobre, no caso dos edifícios, no caso de uma candidatura de uma operação submetida a este aviso do PRR. Portanto, edifícios novos ou ampliações estão fora do âmbito de apoio. Nós começamos logo a perceber isto pelo nome do aviso. Apoio à renovação e aumento do desempenho energético dos edifícios e serviços. Apoio à renovação, portanto, e depois o aumento do desempenho energético de edifícios e serviços, até porque é a segunda importância que nós temos aqui, no fundo, no aviso, que diz respeito à questão às obrigações da redução de energia, que é tudo para realmente nós podermos aumentar o desempenho energético dos edifícios existentes. Portanto, novos ou ampliações, que são por si já são obrigadas a cumprir os requisitos, já são muito mais eficientes, essas estão fora do âmbito do apoio deste aviso. Continuando, Filipe. A Patrícia, continuas? Sim, obrigada. Havia uma questão logo inicial para o Turismo de Portugal, não foi logo a primeira de todas? Teresa, passamos a bola. Vou estar aqui, portanto, o Avelino de Sousa está a perguntar se está prevista alguma diferenciação positiva aos empreendimentos turísticos que façam a classificação Aqua Mais Hotéis. O Turismo de Portugal não tem propriamente essa lógica de discriminação positiva. O que nós podemos dizer é que, no âmbito das linhas de apoio, todos os aspectos e todos os investimentos já existentes ou por realizar são valorizados na análise das candidaturas, nos critérios de elegibilidade e, portanto, enfim, sim, dessa forma podemos dizer que é uma discriminação positiva para acesso e para cumprir os critérios de elegibilidade. Estou-me a recordar, nomeadamente, da linha de qualificação da oferta.
Outro aspecto, enfim, que ainda está a ser aqui tratado ao nível técnico, poderá vir a existir no âmbito de uma futura revisão da portaria aos empreendimentos turísticos, a valorização de componentes relacionadas com a sustentabilidade, nomeadamente a existência de certificações, enfim, como é o caso do Aquamais, sim. Muito bem, obrigada, Teresa. Então, avançando agora para o Fundo Ambiental. A Rosário Vanzela pergunta: no âmbito da apresentação de medidas de eficiência hídrica na candidatura ao aviso dos edifícios de serviços, que documentação é necessário apresentar? Apenas é necessário aparecer como medida de melhoria do certificado energético ou necessitamos de ter certificado hídrico conforme regras Aquamais? Se este certificado é necessário, a nível de auditores, existem no portal, desculpe lá, estava a tentar resumir, mas vou ler mesmo, senão ainda me perco. Se este certificado é necessário, estive a ver quantos auditores existem no portal Aquamais e detectei apenas 7 inscritos no portal para certificarem hotéis no norte de Portugal. Face ao número de auditores neste momento ativos no Norte, penso que será muito difícil podermos obter este certificado a tempo de incluir na candidatura ao PRA-R, como obstamos esta falta de auditores. Sim, se calhar esta questão não é tanto para o Fundo Ambiental, e foi respondida por ti hoje, Patrícia, mas se calhar podes reforçar. Exato, posso reforçar, exato. Relativamente aqui, efetivamente, nós no portal temos apenas, pronto, se diz que é 7, são 7, agora, de memória, portanto temos auditores, há com mais hotéis identificados, mas como disse, temos também em carteira já bastantes gestores, há com mais hotéis a aguardarem para fazer a sua primeira auditoria acompanhada pela ADEN, a auditoria de qualificação, para o que, pronto, o fórum era exatamente para fazer este encontro, não é, entre técnicos há com mais hotéis em qualificação com os empreendimentos turísticos interessados nesta classificação há com mais hotéis. Esta é a segunda parte da pergunta, não é? E a primeira, quer dizer, se o edifício em si for um empreendimento turístico ou alojamento local, terá que apresentar a auditoria de eficiência hídrica à Aquamais Hotéis e a classificação à Aquamais Hotéis no âmbito da candidatura ao fundamental. Patrícia, Paulo, se quiseres acrescentar, sim, claro. Sim, ia aproveitar aqui para fazer uma distinção e uma recomendação, diria, se for o caso. Portanto, este aviso é para aumento de desempenho energético. O que é obrigatório é as reduções de eficiência energética. No ponto 9 do aviso, nomeadamente no 9.3a, explica que caso não haja, ou caso eu pretenda, o que é obrigatório, ou seja, o que é obrigatório é ter identificado as medidas de melhoria para a eficiência energética, com exceção das medidas de eficiência hídrica, porque tem o tal carácter que não é obrigatório, mas que é muito importante por causa do mérito de projeto. Ou seja, o que é que se passa, porque é que eu vou falar sobre o mérito de projeto? Portanto, eficiência energética, obrigatório ter redução de 30% ou de 15% se for pequeno edifício de serviços. A eficiência hídrica é vista como uma bonificação e que pode ser muito importante, e era aqui que queria falar. Ela é obrigatória para os grandes edifícios de serviços se tiver eficiência energética de 30%. Mas para os pequenos edifícios de serviços, se tiverem menos de 30%, o que é que vai acontecer? O que é que diz no ponto 12 do aviso? Diz que todos os edifícios que estiverem com eficiência energética abaixo de 30%, nomeadamente o caso dos pequenos edifícios de serviços, vão ter que ser hierarquizados por mérito de projeto e vamos ter que aguardar que haja disponibilidade financeira para os poder aprovar. Ou seja, eles são avaliados, todos os projetos são avaliados, à partida era por ordem de chegada, se for um grande edifício de serviços tem 30%, é pago. Portanto, e vão ser todos os grandes edifícios de serviços avaliados assim. Todos os pés que estejam abaixo de 15% têm que ser encostados ao lado, ver se há dotação disponível remanescente e olhar para o mérito de projeto. E aqui é muito importante a eficiência hídrica, porque a eficiência hídrica traz uma bonificação à candidatura e eu posso-vos dizer que atualmente falta poucos dias, falta algum mês, ainda assim, alguns dias, mais ou menos um mês para acabar, para fechar o aviso, e que na realidade nós temos quase os 20 milhões esgotados daquilo que já está submetido, e ainda temos
e temos ainda em preenchimento cerca de 11 milhões, portanto, para vocês perceberem, isto já é um sucesso, e que destes edifícios, tudo que estou aqui a falar, 60% são pequenos edifícios de serviços. Portanto, todos aqueles candidatos que tenham tenham lido isto com atenção e tenham feito medidas de eficiência hídrica, poderão ser beneficiados em prol de outros. Portanto, por isso é que é muito importante a gente olharmos para a oportunidade da eficiência hídrica e também podemos melhorá-la, porque vamos, no caso dos pequenos edifícios de serviços, vamos claramente ultrapassar uma série de colegas, operações, candidaturas, uma vez que o mérito de projeto os vai bonificar. Portanto, era só para dar esta nota de, atualmente, o aviso ainda está para ser dotado, são 20 milhões, estamos lá quase, temos muitos edifícios de serviços, pequenos edifícios de serviços, todos os colegas que estejam aqui, eventualmente podem não ser pequenos edifícios de serviços, mas se tiverem pequenos edifícios de serviços, estes claramente, por favor, olhem para a eficiência hídrica de forma diferente, porque é importante, atendendo que já temos muitas candidaturas de pequenos edifícios de serviços e esta bonificação vai ser necessária. Está bem? É isto. Muito bem, temos aqui uma emergência, uma oportunidade que o Paulo agora referiu. É mesmo por aí, uma oportunidade. E se não for esta oportunidade, outras acontecerão e, portanto, este trabalho da eficiência hídrica e energética é sempre muito relevante. Mas muito obrigado por esse reforço, Paulo. Obrigada. Patrícia, sim. Continuando aqui então nas perguntas. Portanto, há aqui uma pergunta da garantia dos 30% de poupança que o Paulo já respondeu, certo? 30% de grandes edifícios ou 15 pequenos edifícios de serviços. E depois há aqui o Paulo Matos que pergunta, está a negociar com uma empresa de instalação um sistema de monitorização de energia nos quartos de hotel, que segundo a empresa garante uma poupança energética de 20%. E tem aqui o MTI Smart Room, portanto será o nome do sistema, que é desenvolvido pela Universidade do Algarve. Neste caso seria elegível para o fundo ambiental. Eu não sei se isto é um misto de Aquamais e um misto aqui do fundamental. Do fundamental, a única preocupação que nós temos é a auditoria energética está bem identificada, o edifício está enquadrado no aviso, ou seja, o edifício está no âmbito do SE, primeira questão. Se o edifício estiver no âmbito do SE e se houver uma auditoria hídrica, se tiver o Aquamais, se for enquadrável ao Aquamais, ótimo, porque temos um documento mais preciso no que diz respeito às medidas de melhoria. Não esquecer que as candidaturas são submetidas, mas depois são avaliadas. E do outro lado está uma equipa de avaliação técnica. E a equipa de avaliação técnica tem que perceber a história. Se não perceber a história, é óbvio que vai questionar. E questionando, demora-se mais tempo, mas o questionar leva-nos a conclusões. Portanto, eu diria que não vejo nenhum problema. Ela tem os 20%. Se tiver os 20%, vai ser totalmente bonificada com 5 pontos extra no mérito de projeto. Se tiver menos que 20%, não vai ser. Portanto, porque aqui é o tudo ou nada. É um pouco. Se eu vou para a eficiência hídrica, eu vou ter que atingir o objetivo do aviso. Portanto, no que diz respeito à eficiência, ao fundamental, eu diria que sim, Patrícia. Ok. Obrigada, Paulo. Passando aqui à próxima, Filipe, se podes responder a esta questão, porque é que não estamos a abranger os parques de campismo no Aquamais Hotéis? Ainda não estamos. Na realidade, quando nós fizemos o desenvolvimento da metodologia, a metodologia tem de ser sempre, antes de passar para o mercado, tem de ser sempre calibrada através da aplicação em diversos casos, e só agora estamos a fazer essa aplicação em parques de campismo. Portanto, neste momento ainda não conseguimos aplicar em mercado de uma forma normal parques de campismo, mas contamos que nos próximos meses essa situação seja ultrapassada. O que nós sugerimos é que, caso tenham um parque de campismo e que estejam interessados na classificação Aquamais, entrem em contacto connosco na mesma, que eventualmente até poderão ser piloto, ou caso isso não seja possível, logo que o Aquamais esteja disponível para os parques de campismo, avisamos. Obrigada, Filipe. Agora tenho aqui uma questão assim grande para o fundamental, Paulo. Muita atenção. No âmbito da apresentação de medidas de eficiência energética, é do nosso entendimento, portanto é a Rosário Vanzela que está a colocar a questão, que as medidas deverão constar no certificado energético ex ante como medidas de melhoria e no relatório da auditoria. Assim, nas medidas relacionadas com a AVAC, será necessário apresentar memória descritiva e mapa de trabalhos e quantidades assinadas por técnico competente e que outra documentação? Peças de desenho, peças desenhadas, esquemas de princípio, condições técnicas gerais e especiais, etc.
Nas medidas relacionadas com a iluminação, será necessário apresentar estudo luminotécnico. Que mais documentação é necessária apresentar? E deverá alguma estar assinada por alguém credenciado, engenheiro eletrotécnico, por exemplo. Nas medidas relacionadas com sistemas de autoconsumo, será necessário apresentar o resultado da simulação resultante do fecheiro de renováveis do SCE. Que outra documentação é necessária apresentar? Isso deverá ser assinada por alguém credenciado. E depois, uma última pergunta é que a empresa vai candidatar-se ao aviso com 2 candidaturas distintas, portanto, são 2 edifícios distintos, e pergunta se é necessário apresentar toda a documentação requerida de forma separada, porque, por exemplo, o projeto de execução da AVAC é conjunto para os 2 edifícios. Ok. São duas que vamos separar as questões. São altamente importantes e são realmente boas questões. A primeira, é complicado dar uma resposta, esta resposta seja certeira. Portanto, é recomendável que tudo o que seja identificado na auditoria energética e depois certificado tenha como base projetos, na medida que até essas ações imateriais são financiáveis. Contudo, nós, numa fase em que nós estamos a pagar, entre aspas, projetos vão ser executados, não temos noção se de facto aquela operação requer ou não licenciamento. Se ela requerer licenciamento, tem naturalmente que ser suportada por elementos específicos para ver a cumprimento dos requisitos, tanto no AVAC como no estudo luminotécnico. Portanto, mas isso é suposto haver. Se não, o próprio certificado, vamos imaginar que o detalhe não é assim tão grande, o próprio certificado ou a própria auditoria feito pelo perito qualificado é suficiente. Portanto, ele consegue reconhecer o equipamento que existe ou os sistemas que existem e consegue recomendar medidas de melhoria. Se nós fizermos um projeto, e acho que faz muito sentido, uma vez que há aqui uma grande verba financiada e os requisitos até são de 30%, são os requisitos de energia primária, os requisitos provavelmente para algumas operações com um esforço enorme, faz muito sentido que seja tudo suportado. Portanto, diria que o que acontece é que nesta fase nós não conseguimos dizer, mas acho que a minha resposta deu o conforto que era necessário. Há uma coisa que posso dizer e que vai ser obrigatório, que isto depois diz respeito à execução. E diz respeito à execução que aqui foi falado, obviamente que temos de ter o caderno de encargos, temos de ter o mapa de trabalhos e temos de ter tudo a bater umas coisas com as outras, entre aspas. Ou seja, no pedido de pagamentos, quando eu for finalizando cada uma das medidas de melhoria, mais um ponto antes de responder a isto, que acho que é importante, que acho que está aqui no meio, por isso é que esta questão está boa, tem muitas questões. Não é obrigatório que esteja no certificado energético só. Pode estar, uma vez que o certificado energético é realmente uma peça super importante, mapeia muitas medidas, mas é limitado em medidas de melhoria, senão tínhamos N páginas de medidas de melhoria. Portanto, quando não conseguimos mapear todas as medidas de melhoria, tem que obrigatoriamente, para eu poder financiar, eu aviso PRR, para eu poder financiar a medida de melhoria que eu não vejo no certificado energético, tem que constar na auditoria energética de suporte. Portanto, na auditoria energética tem que estar, se não tiver no certificado energético. A auditoria energética que suporta a emissão daquele tal certificado, que já é o certificado tem que ser emitido de acordo com a nova legislação. Não se permite que haja na outra legislação ou que eu já tenha um certificado existente e que possa utilizar. Não, posso utilizar esse certificado se atualizar à luz da nova legislação e à luz das novas regras a partir de 1 de julho. Portanto, diria que sim. Portanto, voltando outra vez à questão dos projetos. Portanto, a operação é financiada e eu vou fechei a execução do AVAC. Vai haver um campo em que vais solicitar, obviamente nós temos noção depois da dimensão de nós, quando digo nós, a avaliação técnica ou o avaliador técnico consegue perceber qual é o projeto. Agora estamos aqui a falar em meramente coisas que não sabemos, não é? Mas percebendo qual é a dimensão, é normal que, quando o pedido de pagamento, seja solicitado o termo de responsabilidade do projetista, não o projeto, mas o termo de responsabilidade e até o pedido de licenciamento ou a entrega do pedido de licenciamento. Este documento nós sabemos que é um dos documentos que é logo obrigatório à cabeça, que é garantir que, de facto, se for aplicável, seja um compromisso por parte do promotor. Portanto, o compromisso tem que haver, depois, de acordo com a dimensão do projeto, vai ser para cada uma das medidas ser solicitado. Para a questão do que é muito importante, que é a questão do fotovoltaico, que para já o fotovoltaico julgamos que até aqui também deve ser um dos campeões, portanto deve ser uma das medidas que vai ter mais escolha ou mais possibilidade, ou há maior interesse por parte
dos proprietários portugueses em prestar nesta medida, e esta é claro, esta vai haver um campo concreto quando do seu pedido de pagamento, o campo para mostrar o licenciamento. Portanto, o licenciamento junto à DGEC, portanto, o seu pedido de licenciamento e a informação que aí venha vai ser solicitado. Para além desta informação que é muito importante, não podemos esquecer que eu estou a olhar para um certificado energético, para um aumento de desempenho energético, e este é um dos elementos que eu vejo desculpem, tenho que dizer isto. Esta medida é só financiável para autoconsumo. O que é isto, autoconsumo? Para os meus consumos de uso regulados no meu edifício. Portanto, iluminação, água quente sanitária, portanto, todos os consumos energéticos que eu eventualmente tenha associados ao meu contador da minha fração. Aqui há uma bondade maior que podemos ir aos outros consumos T. Portanto, nós estamos na era da descarbonização, é a oportunidade, portanto, nós vamos poder ir também a outros consumos elétricos, que não necessariamente só os que estão especificamente ligados à climatização. Estou-me a lembrar de uma bomba de calor, de alguma coisa que possa ser da iluminação exterior, outras coisas do género que estão nos consumos T, são também financiados. Aqui é importante realmente este documento ser anexado junto da informação necessária dentro da auditoria energética para eu perceber, eu, avaliador técnico, porque é que vou ter aquela produção, como é que eu cheguei àquela produção, que na realidade aquela produção de energia elétrica vai-me substituir a minha energia fóssil. Portanto, eu tenho que perceber e qual o seu fundamento. Portanto, este documento do SE é importante, para além que já percebemos, julgo que se for uma dimensão muito grande é de todo conveniente que esteja devidamente haver um projeto e devidamente o promotor ter o conforto técnico necessário, porque depois vai ter que o apresentar, vai ter que o legalizar, e nós vamos o pedir, mas faz sentido que saibam o que é que estão a pagar, o quê e porquê, e qual é a produção de energia que vão ter e para que é que vai dar. Portanto, isso só recorrendo a técnicos. Pronto, eu acho que a questão, eu julgo que tenha conseguido responder a estas questões aqui dos projetos, que não é fácil, e na realidade são muitas coisas, mas eu acho que consegui responder a esta questão. Não deixar de dizer uma coisa que eu acho que é fundamental aqui. Nós estamos a falar em projetos grandes. Nos projetos grandes, eu sei que supostamente eu devo ter o perito qualificado. É urgente. Sem um perito qualificado eu não consigo montar isto. Eu tenho que ter realmente a minha equipa técnica. Dentro da minha equipa técnica pode ser outros consultores, obviamente, porque há uma parte financeira aqui importante. Alguém vai ter que fazer reunir esta informação, mas eu tenho que ter o perito qualificado. Tenho que ter o perito qualificado, porque o perito qualificado, o certificado energético é obrigatório. Mas para além disto, tenho aqui uma série de consultores dos quais o perito qualificado deve se juntar a esta equipa, porque tenho um documento muito importante que eu tenho que o apresentar, porque depois quando eu vou pedir o pedido de pagamento, ele tem que condizer com ele. Até porque há aqui uma bondade por parte do Fundamental quando diz que eu dou 30% à cabeça, entre aspas. Eu dou um adiantamento, mas depois tenho que o pagar. Portanto, aqui há mais um incentivo para a empresa começar a trabalhar. Pode recorrer a esta questão se o assim quiser, mas depois tem que regularizar de acordo com as regras que estão lá ditas no fundo. Mas, para dizer o quê? Tem que haver um caderno de encargos. Um caderno de encargos está especificado, até neste caso específico, se formos à eficiência hídrica, está lá o projeto, a despesa elegível do Aqua Mais. Portanto, eu tenho que ter isto organizado. Se não tiver isto organizado, eu rapidamente vou-me perder quando os pedidos de execução ou dos pedidos de pagamento. Atenção, nós temos a submissão da candidatura, a organizar uma candidatura para ser avaliada, para eu perceber se tecnicamente eu chego à redução de 30%, e se de facto a bonificação da eficiência hídrica está a ser bem valorizada, e depois eu tenho que perceber a parte financeira, como é que ela é feita, porque eu vou ter que pedir os seus pagamentos. E se os documentos não baterem, há aqui uma grande dificuldade, porque nós estamos a olhar para um caderno de encargos, mas depois à frente, à medida que isto for pago, eu tenho que perceber autos, e os autos têm que dizer respeito aos mapas, aos cadernos de encargos. Este documento é importante também aparecer e está devidamente organizado. Sobre a sua segunda questão, eu acho que a nova legislação traz esta bondade. Traz esta vontade de haver 2 certificados, ou seja, eu tenho uma série de edifícios, e dentro da série de edifícios, que isto acontece com muita regularidade nos edifícios de serviços, imaginem que eu tenho, o que eu vou dizer está nas perguntas e respostas, ok? Estas perguntas e respostas que a Cristina há bocado mostrou e que colocou no link, vocês forem à procura da F9, tem lá esta questão, que responde aqui ao que a colega na realidade quer saber. Portanto, eu tenho um grupo de edifícios e vou-me candidatar apenas a um edifício.
Portanto, isso eu posso apresentar só as medidas para aquele edifício? Posso. Porquê? Porque o artigo 19 do Decreto-Lei 101D, nomeadamente o número 3, diz que se, para efeitos de mecanismo de financiamento de candidaturas, eu posso utilizar algumas exceções do certificado energético. Mas só para isto, porque na realidade o certificado energético é mais do que só a questão da submissão ou de cumprir com os requisitos técnicos para aquela candidatura, para aquele financiamento, porque ela é obrigatória para aqueles efeitos legais que todos sabem. Rendas, vendas ou se for um edifício novo. Portanto, para isso, eu tenho que sempre fazer de acordo com as regras do SE. Para aqui, olhando para esta questão, eu tenho 2 edifícios e apenas vou dizendo desta forma, que toda a gente percebe. Tenho 2 edifícios, ele está registado na minha CPU como propriedade total. Obviamente, é muito mais oneroso eu ter que fazer uma redução de 30% dos 2 edifícios, porque na certificação esses 2 edifícios são vistos como um. Eu posso só olhar para o edifício A, para o primeiro edifício, e pôr lá só medidas para reduzir 30%, posso, e vou só olhar para este certificado energético e a sua auditoria energética, para aquele edifício, podem ser financiadas e podem ser avaliadas sem qualquer problema. Se porventura, que isto é importante eu dizer, aquele edifício requer licenciamento, meu amigo tem que ir, ok, eu paguei aquilo, eu paguei à partida, eu tenho aqui o vice-PRR, aquelas medidas para aquele edifício A, mas eu tenho que dar cumprimento à legislação e aos cumprimentos legais. E é isso, o licenciamento me obrigar a alterar o certificado energético para tudo, para um todo, tem que o fazer. Perito qualificado, pedir o conselho ao perito qualificado sobre esta questão do artigo 19 do 101D para perceber a sua aplicação. Mas sim, é possível. A certificação energética dá esta liberdade e encaixa-nos naquilo que nós queremos. Portanto, nesta questão também diria que a resposta está dita, ou está alcançada. Vejam as perguntas e respostas que nós temos. Neste caso é F9, ok? Não sei se já falei todo o orçamento, não sei. Pois aqui eu esqueci-me não referi esta portanto, não responde deste, que é Não o orçamento sei constante do mapa de trabalhos e quantidades tem de vir já adjudicado a um instalador ou poderá ser enviada uma proposta orçamental que mais tarde se ajustará à obra? Pequenos Obviamente que sim. ajustes. Percebemos tudo, não é? Ou seja, não é preciso, venham já com a empreitada e com o contrato de empreitada feito. Não, percebemos que pode ser difícil montar uma coisa destas, não é? Portanto, pode não ser fácil, portanto, temos é que ter um mapa de trabalho. Se eu for abaixo ou não, quer dizer, se for abaixo, ótimo, portanto, vocês poupam, o fundo poupa, porque vocês vão apresentar aquilo exatamente que está no orçamento e que está naquilo que estou a pedir o pedido de pagamento, não é? A fatura, portanto. O que importa aqui salientar e terem cuidado com isto há um certificado ex ante e um certificado ex post. Na realidade, há um antes e há um depois. O depois, obviamente, que tem fazer match com o anterior no que diz respeito às medidas. Porque no antes eu identifico o meu edifício e tenho uma série de medidas de melhoria. No certificado depois, eu vou ver essas medidas de melhoria executadas nas soluções construtivas e vou ver qual é o que, se de facto, aquilo que eu tinha previsto como redução de energia primária, neste caso, e as medidas de melhoria, se elas acontecem no certificado final depois, que eu consigo perceber isto. Se houver algum problema, na realidade, uma das medidas, eu não pus aquela medida, ou pus um sistema diferente, com uma eficiência diferente, e se ela baixar abaixo do mérito do projeto, temos aqui um sinal vermelho, um cartão vermelho, e temos aqui um problema que poderá nos expor, que nós não o queremos, mas no limite poderá haver uma devolução daquilo que foi financiado até ao momento. Porque o certificado energético ex post é o último, ou seja, vai ser solicitado para fechar a candidatura. É o certificado energético final, assim como o último pedido de pagamento. Está tudo anexado no último pedido de pagamento destas duas questões. Portanto, à partida, diria que não vai haver problema de maior, poderemos haver alterações às soluções construtivas, é aqueles pedidos de pagamentos, o caderno de encargos é aquilo que nos estão a pedir, ou realmente se baixarem vão ter que justificar o valor que contrataram e que nos apresentaram, ou seja, quando o pedido de pagamento vão ter que apresentar a fatura do empreiteiro, portanto, ou o somatório, neste caso, é a fatura do empreiteiro de execução daquela linha, daquele caderno de encargos, portanto, as coisas são o que são, tem que se mostrar e não se pode estar aqui a inventar. Correndo, a única preocupação que temos que
temos de ter pelo menos assinalados. E isto é para os promotores. Cuidado, se eu posso pôr outras medidas, posso. Eu não vou estar à procura daquele equipamento XPTO ou daquele sistema, eu vou estar à procura da eficiência energética final. E eu aqui tenho que estar a perceber se a eficiência energética final é alcançada e se o mérito de projeto 2.5 é alcançado. Para perceberem qual o mérito de projeto é percorrerem o aviso, está lá os critérios do aviso, portanto, há o investimento, tem que ser as poupanças económicas, há uma série de coisas que são vistas. Essa é que é a preocupação, é que realmente o edifício, o certificado, o edifício, neste caso, depois de executado, ou a operação, não seja pior do que aquilo que tínhamos inicialmente apoiado. Se temos este problema, ok? Temos que devolver o dinheiro. Portanto, estamos a falar, mas não estamos queremos que isso não vai acontecer, atendendo até que este obriga que haja aqui uma capacitação técnica de acompanhamento, por um lado pelo perito qualificado, por outro lado pelo perito Aqua+, portanto isto não são coisas feitas assim, ao calhas, entre aspas, eu quero meter esta bomba de calor e ponho, portanto as coisas têm que ser devidamente justificadas e mostradas e submetidas tecnicamente, portanto diríamos, estamos à espera que não aconteça destes problemas, mas tudo é possível e está no aviso esta questão que acabei de assinalar, está bem? Paulo, Portanto, obrigada. Só reforçar que é muito importante realmente lerem as perguntas e respostas. E aqui penso que ficou aqui ainda uma dúvida, é se é necessário ou não o estudo luminotécnico. No eu caso acho da que iluminação. respondi à Acho que questão que eu respondeste, não é? estudo. Sim, eu posso dizer que, ok, é diferente do AVAC. Nós não temos um projeto AVAC, depende do projeto AVAC. Temos projetos de ventilação, não é? Ou da qualidade do ar interior, portanto. Mas pode haver questões em que temos projeto AVAC. A luminotécnica é realmente um daqueles projetos, não é, clássicos, é um clássico. E acho que o clássico eu comecei por dizer, eu não sei a dimensão da execução daquilo que pretende para a candidatura, eu não sei a tipologia, não sei o antes nem sei o depois, mas imaginando que eu contrato um perito e que no âmbito da certificação resolvo isto, eu diria que não preciso de nada de extraordinário, a não ser que a dimensão, as alterações sejam tão grandes e que sejam tão grandes vão obrigar a licenciamento. Obrigando a licenciamento tem que aparecer os projetos. Não pode, e há uma coisa importante. Se não tiver projeto, há um requisito na legislação em que eu vou salvaguardar fundamental, vamos nos salvaguardar e dizer, não houve projeto, mas houve um instalador desta medida em concreto. A legislação diz que se não houver projeto, o instalador deve ser o responsável e deve garantir a responsabilidade que está a cumprir com a legislação. É isto que o perito qualificado precisa de reunir para nos colocar a nós, portanto, na realidade, tem que haver uma responsabilidade daquilo que estão a colocar ou a projetar ou a fundamentar para eu colocar no meu certificado energético. Nesse caminho, ou nesse aspecto, diria que se não houver certificado, há sempre esta questão técnica que já está salvaguardada na legislação, em que há alguém que é responsável por aquele projeto, por aquelas medidas. Não há projeto, mas há uma série de medidas que foram recomendadas ou foram estudadas em equipa. Eu diria mais que deve ser assim, não é estudo estar em separado, portanto deve haver aqui realmente o consultor, a equipa de consultores ter uma parte técnica e que está tudo em fazer em equipa, só assim que faz sentido, para não termos estes pequenos problemas, não é? Não temos medidas que não estão a cumprir com a lei. Isso é um problema e o Fundamental tem um documento, um anexo em que pede o compromisso do licenciamento, se assim o for, e depois em cada pedido de melhoria, de cada pedido de execução, pedido de pagamento, vamos solicitar tudo o que é necessário se percebemos que há uma dimensão grande. Se ela não for comprovada, no limite temos aquela medida que não é paga também, não é? A questão é diferente da questão do mérito de projeto 2.5 e não ter ou não ter. Mas quer dizer, as coisas como são. Não estamos aqui a financiar verbas grandes em medidas que não são devidamente estudadas e pensadas para aquele edifício que realmente tem que melhorar e isto posso dizer que a redução de 30% é muito oneroso em termos económicos. Para grandes edifícios de serviços, eu diria que sim, que temos a entrar já numa deep renovation, algo que é realmente, estamos a falar de 30% de redução de energia primária. Portanto, é algo que não é uma coisita qualquer. Portanto, eu acho que isto vai aparecer naturalmente com os projetos suportados. Se não, temos as declarações de pessoas que sabem que estão no mercado e que podem ter alvarás e que podem trabalhar a assumir as suas responsabilidades, naturalmente. É isso que posso dizer em relação a isso. Obrigada. Obrigada, Paulo. Aqui, Patrícia, nós temos aqui 5 minutos para terminarmos a nossa sessão. Já vimos que há muitas questões
técnicas que é sempre bom ouvir de viva voz, mas que naquele documento que foi referido das perguntas frequentes, muitas ficarão respondidas. Não sei se do que falta responder, e pergunto aos colegas do Fundo Ambiental e da ADN, se há, enfim, algum aspecto que queiram destacar que eventualmente não esteja refletido nas perguntas acho que há aqui um interessante que eu vou depois precisar aqui. Paulo, só antes de avançar, se calhar podia colocar aqui no chat o link para a página do Fundo Ambiental e para o aviso que neste momento está em vigor. O importante é sempre ir à página do Fundo Ambiental, não é? Mas no fim da página vem este link para as partes. Estou lá. Colocamos aqui no chat. Sim, coloca-se aqui. Eu acho que vou só pegar aqui numa situação que acho que é interessante, percebo a preocupação, e se calhar pedir à Cristina para ajudar. Ok, é verdade, ao dia de hoje, isto está quase a acabar, ao dia de hoje está esgotado. Não está esgotado, podemos submeter. Eu não posso, nós, a ADN neste caso, que dá apoio ao fundamental, na operacionalização e na gestão deste aviso, mas eu não posso saber o que é que vai acontecer. Mas, ok, se ultrapassar a dotação, Cristina, ultrapassa os 20 milhões, o que é que nós podemos aqui confortar estas pessoas dos hotéis que têm muitos investimentos aqui? Vai haver algum aumento de dotação? O que é que aconteceu nos outros avisos? Alguma coisa a gente pode outros dizer? avisos, não é? Porque o PRR tem um prazo de execução. Eu não sei se está pensado alguma coisa ou se não sabemos. Eu sei que isto perspectivas de futuro, sim. No porque acho que é interessante, porque realmente é preocupante. Estamos quase lá a chegar, não é? Sim, para este aviso em concreto, ainda não sabemos, ainda não fechou. Quando fechar e de acordo com o número de candidaturas e com o valor que foi submetido, vamos colocar à consideração aqui da tutela para ver o que é que se poderá fazer. Já houve situação de outros avisos em que foi reforçado o montante, até mais do que uma vez, e portanto não quer dizer que neste não possa acontecer, mas para já eu não posso dizer que isso vai acontecer porque não sei, não é? Relativamente aqui a uma questão que foi colocada, se havia um aviso que estava aberto até dia 31 de outubro, de facto nós abrimos um aviso na semana passada, dia 14, mas tem a ver com as comunidades, é um bocadinho diferente deste, não é? E também está lá bem explicado tudo aquilo que é necessário, um bocadinho diferente. Mas é um aviso também altamente interessante aqui para estas pessoas. Filipe, deixa-me só aqui pegar nas palavras da Cristina. Deixa-me só pegar aqui nas palavras da Cristina. Deixa-me só pegar aqui nas palavras da Cristina. Este aviso que a Cristina acabou de dizer é muito interessante para este mercado, para este nicho de mercado. Estamos a falar, não está? Este não está, estamos a falar de comunidades de energias renováveis e de autoconsumo renovável. Ou seja, na realidade, é pôr fotovoltaicos a produzir água quente ou climatização. Portanto, é muito interessante este aviso que a Cristina acabou de dizer. Não está nesse, não, Filipa. Nós vamos partilhar aí o link do aviso de serviço. Não, coloquei aqui. Tinha colocado antes. Ok. É só para dizer que este é importante, também muito interessante. Exato. Quem estiver interessado é consultar. Mas este não poupa água, está bem? Portanto, é importante também. São importantes os dois, não é? Têm objetivos diferentes. Os dois tocam na água. Eu diria que, enfim, que perspectivando, enfim, o futuro do que serão os apoios financeiros do Turismo de Portugal, os próprios apoios que a banca vai disponibilizar, muitos também em articulação com o Turismo de Portugal, o próprio Fundo Ambiental. Este é o caminho, não é? Portanto, o caminho é o da certificação, é o da monitorização dos consumos, é encontrar as melhores formas de tornar os equipamentos, e no caso do turismo, os empreendimentos turísticos mais eficientes, e que isso também tenha um reflexo económico nas próprias empresas. E, portanto, ou para este aviso, ou para avisos futuros e linhas de apoio disponíveis, enfim, e já talvez até para concluir, e fazíamos aqui uma ronda final nestes vários parceiros, dar nota, enfim, por um lado da pertinência e do interesse desta certificação da ADN para a eficiência hídrica, e, enfim,
o interesse é estarmos atentos e preparados com essa capacitação técnica, com esses peritos, como o Paulo referia, para que, enfim, as empresas possam apresentar boas candidaturas que sejam elegíveis e que também tenham, objetivamente, esse reflexo na sua performance do ponto de vista dos consumos de água e de energia. Passo a palavra aos colegas da ADN e do Fundo Ambiental. Nós vamos, de qualquer forma, disponibilizar esta gravação. Estão aqui os vários links e, enfim, e quaisquer questões mais específicas que façam chegar à ADN, ao Fundo Ambiental ou ao Turismo Portugal serão, com certeza, respondidas, porque há aqui muito detalhe que os parceiros, que os presentes querem saber. Eu, no que me diz respeito, eu apenas posso dizer que todas as questões só são esclarecidas para aquele endereço de e-mail que nós referimos, que está no aviso. Já o coloquei aqui no chat e nós só respondemos por e-mail porque, como devem compreender, temos muitos avisos abertos, as pessoas são as mesmas e não há outra forma de podermos gerir estas situações. Pedimos sim para verem de facto se as vossas respostas não estão nas tais perguntas frequentes, que muitas vezes já está lá esclarecido, e para lerem como deve ser o aviso, aquilo que é pedido no aviso. Obrigada, Cristina. Colegas da ADN, algumas notas finais para... Paulo, queres dar alguma nota? Posso dar uma nota final. A nota final, a nota que tenho para dizer é realmente nós temos aqui um quadro de oportunidade, ele vai estender-se até 2025, portanto temos edifícios de serviços com dotações com dinheiro para ser gasto em eficiência energética e hídrica, portanto olhamos com eles e com a oportunidade para podermos realmente fazer alguma coisa. Se não conseguimos neste slot, com certeza isto não vai fechar já, até 2025, e se porventura fechar já, eu diria que os nossos players, os nossos políticos, as pessoas que realmente olham para isto e financiam, veem que realmente há uma grande procura e isso veem com bons olhos. Portanto, é isto mesmo que temos que fazer, é realmente apresentar candidaturas, concretizar projetos para podermos justificar para ver mais verba. Até 2025 há sempre oportunidades de reprogramações, etc. Mesmo dentro da dotação dos serviços, nós sabemos que existe mais verba para esgotar até 2025, portanto, é aproveitar esta oportunidade. Aproveitar esta oportunidade, só para finalizar, esta oportunidade tem que obrigatoriamente passar por uma equipa de consultores pequena ou grande, ou como quiserem, ou uma equipa mista de consultores com experiência a fazer projetos de crenes, etc., de avisos, outros avisos que tenham eventualmente, mas também juntar esta parte aqui, o perito qualificado do ACAMais e o perito qualificado do sistema de certificação. É muito importante estarem alinhados e poderem construir a candidatura conjunta. Não se esqueçam que estas candidaturas PRR têm uma obrigação que temos que dar à Comissão Europeia. Obriga-nos que nós justifiquemos que todos os projetos financiados têm que ter uma redução pelo menos de 30% de energia primária. Tudo o que nós financiarmos aqui temos que comprovar. Portanto, e sem a envolvência de pessoas técnicas e capazes que possam passar de uma forma simples ao promotor como é que nós lá chegamos, é difícil depois nós conseguimos apoiar e justificar para fora que realmente chegamos aos 30%. Portanto, é aproveitar e, se não conseguir, se não falar até lá, boas férias, que isto parece estar a correr bem o ano, não é? Acho que é por aí. Exatamente. Muito obrigado, Paulo. Sim, está a correr bem para o turismo, felizmente. Colegas da ADN também? Sim, portanto, agradecer a presença de todos e todas as questões colocadas, questões que se prendam com o Aquamais Hotéis, por favor, disponham para o aquamais@adn.pt, questões para o aviso, é mesmo que o fundamental, como já foi referido, mas no que pudermos ajudar, e por favor, se tiverem interesse, efetivamente, preencham o formulário para nós, então, enviarmos os contactos, ou facultarmos aqui e mediarmos o contacto com os técnicos Aquamais Hotéis que podem fazer auditorias Aquamais Hotéis neste momento no mercado. Da minha parte é tudo, Filipa. Sim, complementava só também, e já agora esclarecendo uma questão que alguém colocou relativamente, por exemplo, a uma gelataria, outros edifícios de comércio e serviços que não sejam hotéis. E isso está esclarecido naquelas FAQ
que o Fundamental disponibiliza e que, de facto, não existindo ainda neste momento uma metodologia do Aqua Mais para outros edifícios de comércio e serviços, estamos a desenvolvê-la, mas ainda não existe. Claro que as auditorias não são no contexto do Aqua Mais, mas podem recorrer a auditores e consultores Aqua Mais do setor residencial e do setor dos hotéis, porque na realidade auditores, consultores, Aqua Mais residencial, Aqua Mais hotéis, vão ter conhecimentos que vão permitir, como dizia o Paulo Libório, conhecimentos especializados que ajudam a identificar o que deve ser implementado e como, independentemente da tipologia de edifício. Claro que e aqui este grande objetivo é terem o Aqua Mais como um aliado neste processo de identificação do que podem poupar, o que é necessário para poupar e o que deve ser implementado e como implementar. E depois o Fundo Ambiental ajuda nessa implementação, não só na eficiência energética, mas também na eficiência hídrica, é muito importante e há que aproveitar e recomendamos que aproveitem. E fechando também como o Nelson Lage da ADN começou, entendendo estes instrumentos e esta poupança, esta eficiência hídrica e energética como aliados da gestão eficiente de recursos, essencialmente numa marca de sustentabilidade que o setor do turismo quer deixar, mas também na competitividade do setor do turismo, porque quando nós falamos em poupanças de 20% a 30% no uso da água, de 30% no uso da energia, isto reflete-se numa poupança muito significativa na fatura anual dos empreendimentos e, portanto, aumenta significativamente a competitividade, principalmente quando nós estamos a ver, são recursos que estão cada vez mais a aumentar em termos de preço e de, às vezes, até dificuldade de acesso, como é o caso da água, em algumas zonas onde a escassez tem vindo a aumentar. Portanto, deixar só esta mensagem de terem o Aqua Mais um aliado para a gestão eficiente de recursos, sustentabilidade e competitividade dos vossos empreendimentos. Obrigada. E pronto, e chegamos ao fim desta nossa sessão informativa. Esperamos que tenha sido útil e que reforça uma vez mais, por um lado, o papel que o setor do turismo quer ter neste desenvolvimento sustentável do nosso país e do país enquanto destino turístico. É o único caminho possível e as oportunidades que as empresas têm são desafios, mas oportunidades de poupança e de competitividade, como aqui foi referido. Um bem-aja a todos, muito obrigado por terem participado tão ativamente nesta sessão e até breve. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada.